Eu acho que a problemática não está em o presidente eleito ficar refém do Congresso. Eu acho que a problemática está em quem nós votaremos para o Congresso. Brasil recebe hoje Vinícius Mariano de Carvalho, professor de Estudos Brasileiros do Brasil Institute e do Departamento de Estudos de Guerra aqui no King's College de Londres. Professor Vinícius, obrigado pela presença aqui no Brasil. Eu que agradeço. Professor, algumas semanas atrás, a gente estava conversando durante a Brasil Week, realizada aqui na King's College, sobre a falta de postura do Brasil como Estado democrático, Estado-nação, em diversas áreas. Eu recordo que a gente falou bastante sobre segurança e educação, a falta de um planejamento estratégico a longo prazo. Acredito que você até usou uma outra nomenclatura. Quando e como vamos propor uma transformação para o país? Qual é a saída? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu diria que é a pergunta de $1 milhão e quem tiver a resposta para ela tem realmente talvez a solução para uma série de problemas que a gente enfrenta hoje. Os dois pontos que a gente levantou e que eu acho que vale a pena trazer à tona para responder essa sua questão, ou pelo menos tentar trazer alguma resposta com alguma serenidade e referencialidade, a questão da educação e de segurança, eu acho que todas as duas estão muito relacionadas com um tipo de pacto em torno de um ethos social. O que nós estamos construindo enquanto nação, como ethos, é o que de certa forma vai direcionar ações práticas tanto em segurança pública quanto também em educação. E principalmente perceber que essas duas coisas caminharão juntas. E junto delas também saúde, junto delas também desenvolvimento e promoção do trabalho, compreensão e entendimento sobre o que quer dizer meio ambiente, enfim. Desde a Constituição de 1988, quando foi talvez o primeiro momento que a gente fez um ajuste do dispositivo nacional, né, ao fim do regime militar, a uma motivação nacional e que a Constituição de 88 ela faz um certo ajuste no dispositivo e que a gente trouxe à tona muitas dessas questões e que, lamentavelmente, não respondemos com a Constituição e a partir dela. Então, acho que muitos desses problemas que nós enfrentamos hoje, especialmente esses relacionados à educação em nível nacional e também as questões de segurança pública, elas dizem muito respeito a esse processo de reflexão iniciado na Constituição de 88, mas não continuado, porque passou por algumas rupturas ou falta de continuidade, elas acabam se tornando uma série de artifícios para cobrir problemas específicos, mas nunca pensando numa forma mais holística e numa forma mais completa sobre essas questões que eu estou chamando aqui de que é pensar o que é um ethos nacional, o que nós pensamos como Brasil, o que nós queremos como Brasil enquanto Estado e o que é preciso de comprometimento tanto do cidadão quanto dos políticos representantes desses cidadãos para transformar esse sonho em realidade. Puxando até essa palavra que é forte, pacto, neste ano a Constituição brasileira completa 30 anos. E no debate público muito se fala que a nossa Constituinte tem muitos direitos e poucos deveres. Você acredita que a gente precisa de uma nova Constituinte? Quais são os aspectos positivos e negativos que você enxerga nessa nossa Constituição que completa 30 anos? A minha resposta não será uma resposta especialista na questão, no aspecto jurídico da Constituição propriamente dita, né? Eu não sou uma pessoa que estuda lei, especialmente constituições. E, portanto, assim, eu não vou fazer nenhum tipo de consideração que seria definitiva e dizendo essa é a solução. As minhas percepções são, nossa Constituição de 88, ela diagnosticou uma série de questões que ajudariam na construção de um país mais democrático, mais justo e mais promissor. As leis votadas na Constituição de 1988, elas são leis que mostram muito para esse diagnóstico, mas muito pouco sobre o como fazê-lo. Uma Constituição que criou uma série de compreensões sobre direitos individuais que é magnífica, que é muito bonita. E a questão foi como que nós transformamos isso em realidade a posteriori. Isso nós não trabalhamos com muita clareza. Então, eu não sei se a questão é necessariamente mudar a Constituição agora ou se simplesmente começarmos a entender como que nós podemos transformar esses mecanismos, como eu disse, que eu considero extremamente democráticos, extremamente olhando para uma sociedade mais justa, mais igualitária,
como nós conseguiríamos transformar isso de fato em uma realidade social. Daqui a alguns meses teremos eleições no Brasil e, independente do presidente que for eleito, nós vivemos no chamado presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches. Você acredita que existe alguma outra alternativa, a gente até conversou sobre isso também durante a Brasil Week, do presidente eleito não ficar refém do Congresso? Eu acho que a problemática não está em o presidente eleito ficar refém do Congresso. Eu acho que a problemática está em quem nós votaremos para o Congresso. A nossa Muito preocupação só se fala no executivo. do presidente, exatamente. Nossa preocupação é sempre, e todas as discussões que eu vejo nos jornais hoje, é quem será o candidato de tal partido, de tal grupo, de esquerda ou de direita, à presidência. Mas nós não discutimos a nossa representatividade parlamentar. E eu acho que aqui reside o grande problema. Não há um problema em que o presidente faça coalizões para governar. A questão é com quem essas coalizões serão feitas. Se nós não pensamos quem são os representantes diretos do Senado e do Congresso, nós vamos ficar, na verdade, reféns de grupos que estão defendendo interesses muito próprios e não pensando na nação como um todo. Isso porque viemos um pouco dessa tradição de votar em salvadores da pátria, de votar no homem que vai resolver o problema, ou no grande pai, ou na grande mãe. Enfim, a maturidade democrática que é necessária e urgente no Brasil hoje é que eleitores compreendam que não se vota em um presidente, se vota em uma série de outros atores que são fundamentais para que haja uma governabilidade democrática e justa e que não incorra na necessidade de alianças espúrias que necessariamente vão conduzir a práticas que são muito duvidosas e que nós conhecemos bem. Você acredita que tem vários movimentos políticos, né? Como agora, Movimento Acredito, o Renova BR, que querem a renovação política, né? Inclusive fazendo cursos com jovens e tal. Você acredita que com o atual formato partidário é possível ter algum tipo de mudança ou precisamos ter, por exemplo, partir para candidaturas independentes, que hoje não é possível? Né? Isso é um tema sempre muito polêmico, né? É importante lembrar a dimensão do Brasil, é importante pensar e lembrar da pluralidade que é esse Estado chamado Brasil. É importante lembrar que quando nós falamos de São Paulo, nós não estamos falando do mesmo universo e realidade política de Pará ou do Amapá. Enfim, eu acredito que pensar que basta que nós criemos a candidaturas autônomas ou grupos que representam certos setores da sociedade e que esses grupos serão definitivamente a solução para os nossos problemas. Outra vez, eu acho que é preciso que nós pensemos nessa complexidade de Brasil e entendamos que representatividade democrática se constrói de forma muito diferente em cada uma dessas regiões. E cada transformação ela deve ocorrer das regiões para a nação. Não sei se, de fato, movimentos e grupos que se manifestam muito puramente através de mídias sociais, se são capazes de trazer alguma nova representatividade ou não, ou se são realmente somente grupos que representam uma virtualidade e não uma realidade. Em outras palavras, quanto desse eleitor brasileiro está sendo representado mesmo por esses movimentos? Qual é o Brasil desses movimentos? É um Brasil de uma classe média com um certo acesso à comunicação e à informação, mas que não representa parcelas menos privilegiadas ou negligenciadas da nossa sociedade? Enfim, é preciso que nós olhemos para o Brasil realmente e, a partir dessa realidade, comecemos a pensar em modelos de representatividade política que vão trazer para dentro das casas administrativas, legislativas, pessoas que vão pensar em essa pluralidade e essa diferença grande que é o Brasil, para que, de certa forma, ali dentro sim comece a construir uma voz que represente esse plural Brasil. Então, eu não sei se a solução é simplesmente ter candidaturas individuais, porque, bom, um candidato individual ele representa qual grupo também, né? A gente demonizou partidos, de certa forma, no Brasil, e os partidos ajudaram a se demonizar, de certa forma, e, portanto, ficamos com aquela impressão de que eles não nos representam. Mas, sim, eles são as instituições representativas. É através deles que nós elegemos os nossos representantes.
Mudar isso é simplesmente mudar a maneira de fazer problemas, mas não é resolver os problemas de fato. Professor, eu queria entrar agora um pouco especificamente na questão da segurança pública. Tivemos alguns dias, a entrevista está sendo gravada agora no mês de fevereiro, a intervenção do governo federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Pegando essa questão, como um país com 60 mil homicídios por ano, que foi em 2017, segurança pública ainda não é prioridade? Bom, talvez segurança pública seja uma prioridade. A maneira de gerenciá-la é que não corresponde à dinâmica que a violência adquiriu. Lamentavelmente, todas as vezes que nós falamos de segurança pública no Brasil, em 90% dos casos, a primeira coisa que todos vão falar é polícia. Precisamos de mais polícia, ou precisamos que a polícia faça isso, que a polícia faça aquilo. Enfim, começamos a criar uma relação de sinonímia entre segurança e polícia. E esquecemos de notar que polícia é um dos fatores de um espectro mais amplo chamado segurança pública. É porque nós não olhamos para esse espectro de segurança pública mais amplamente, é que nós vamos constantemente tentar fazer remendos nesse tecido social que está fragmentado. Esse tecido social se tornou com uma violência fora de controles e que não é uma violência apenas que reflete-se em homicídios, é uma violência que se reflete na agressividade do trânsito, é uma violência que se reflete na agressividade dentro das escolas, dentro dos serviços de saúde, é uma violência que se reflete em todas as relações humanas do dia a dia. Então, eu não posso só pensar em segurança pública levando em conta que está tendo muitos assaltos em alguma parte da cidade ou que está tendo assassinatos massivos em outras partes da cidade. Isso daí são apenas aqueles sintomas finais de uma situação muito mais agravada. E eles são alguns desses sintomas. Ou seja, se nós pensarmos de novo que aspectos de segurança pública podem ser simplesmente resolvidos com ações robustas, como o emprego de forças armadas, nós vamos estar de novo atacando um sintoma, aquele sintoma mais visível, e que às vezes é necessário fazê-lo, mas não vamos tocar no gerador, no ponto original de toda essa dimensão de falta de segurança pública e de uma sociedade violenta. Que crime organizado é pior para o Brasil? O crime organizado do PCC, do tráfico de drogas, ou o crime organizado por exemplo, como a Operação Lava Jato vem mostrando, a gente comentou de 3 ex-governadores do Rio de Janeiro presos? Essas coisas eu acho também que não há um pior do que o outro. Eu acho que todas as vezes que nós começamos a ter que incluir esse quesito crime organizado como um fator que interfere nas decisões políticas em qualquer ação de política pública, significa que tem um aspecto equivocado nisso aqui. Nós estamos admitindo e aceitando esses atores como atores dessa sociedade. Como eles chegaram até ali, o que não foi feito ou foi feito para permitir que se chegasse a esse momento em que crime organizado se torna um ator com o qual nós temos que, em outras palavras, negociar, não que seja uma negociação direta, mas as ações são todas feitas em virtude na verdade, as ações são reações em virtude da ação do crime organizado, é permitir que eles ocupem um espaço social que não deveria estar presente. Portanto, não tem um melhor ou pior do que o outro. Toda forma ou todo modelo de criminalidade que representa uma ruptura com o que seria um padrão de agrupamento social em torno de cidadania, de prática de cidadania, é um equívoco aceitá-lo. Então, assim, essas são as questões que eu estou dizendo, que a gente tem que pensar muito mais em segurança pública no Brasil ou em torno do Brasil em geral, é o passo atrás, é o passo do que nós aceitamos anteriormente. O que nós aceitamos anteriormente e que vai levar a certas decisões de hoje. Vou lhe dar um exemplo prático disso. Houve muito debate em torno da decisão nacional de que crimes cometidos durante ações de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas seriam levados a um tribunal militar e não na justiça comum. Houve muito debate na sociedade em torno disso, houve muita crítica sobre isso,
argumentou-se de que, de certa forma, estávamos criando um estado de exceção com essa decisão. Eu diria que ali não está o problema estava antes, em termos aceitado que as Forças Armadas fossem empregadas como agentes de garantia da lei e da ordem. Ali sim começa a haver um problema. Ao abrir a porta para isso, é natural que seus crimes vão para a justiça militar. Eles são militares executando missões que estão previstas na Constituição como missões militares. Portanto, o absurdo não está admitir que um crime cometido ali seja julgado na justiça militar. O absurdo está em admitir que eles vão para as ruas. E esse eu acho que é o problema maior que a gente vai ter que enfrentar, especialmente agora, em que parece-me que vamos tornar isso mais sistêmico, a aplicação de Forças Armadas como agente de garantia de segurança pública. Continuando esse raciocínio, professor, em entrevista à revista Problemas Brasileiros ano passado, você afirmou que o atual estágio de violência e intolerância que vivemos hoje sempre existiu. Né? Sempre fomos assim, abre aspas, fecha aspas. A história colonial brasileira é de violência e intolerância contra certos grupos sociais e étnicos. Como vamos mudar essa situação? Como deveria ser a reação do Estado? Não só do Estado, do cidadão. Isso daí eu acho que é importante a gente dizer. Não existe Estado sem cidadão. O Estado não é uma instituição que existe per se. Ela é formada por cidadãos. Cidadãos que elegem, cidadãos que são eleitos. Cidadãos que fazem concurso para serem funcionários públicos. O termo é interessante, funcionário público, funcionar para o público. Enfim, há uma série de atores em que cidadãos ocupam esses papéis e eles formam o Estado. Então, a violência não é só do Estado, ela é uma violência desses componentes do Estado. Como eu disse, a violência ela não se reflete apenas na quantidade absurda de assassinatos que nós temos, mas ela se reflete diariamente nas desigualdades que nós vivemos, ela se reflete diariamente na maneira com que ainda olhamos para os nossos indígenas brasileiros, das comunidades indígenas, as diversas comunidades indígenas brasileiras. Enfim, nesse processo de exclusão de atores que são também membros desse Estado, é que também se exerce uma grande violência. E é aí que a gente precisa de começar a repensar como que esses atores, eles vão reverter, dentro do seu papel nesse Estado, esse quadro de violência sistêmica. Você falou da participação do cidadão, né? Até no Brasil a gente discute muito essa questão do cidadão parar de ficar reclamando só do Estado, né? Ser independente do Estado. Você acha que a sociedade brasileira tem como característica de esperar um Estado que nos guie, um governo que faça, que diga o que a gente deve fazer? Eu não sei se isso é só brasileiro. Pode ser que muitos outros países tenham comportamentos semelhantes também. Eu acho que, nesse sentido, a gente passou por um processo curioso de que, com a redemocratização, houve um processo de quase de diminuição da educação democrática. Enfim, a gente não aproveitou o momento histórico da redemocratização e de reconfiguração de exercício de democracia para construir modelos mais eficientes e mais contundentes de participação popular. E essa participação popular se dá em várias esferas, na participação popular através do voto, na participação de grupos e movimentos sociais, em proposição de agendas. O que me chama a atenção hoje é que nós conseguimos criar uma massa de protestos. Nós somos especialistas em protestar contra tudo e contra todos, mas muito pouca ação a partir disso. Eu vejo, especialmente através de mídias sociais, eu vejo massivas manifestações contra certas atitudes, certos grupos, certas decisões, mas poucas ações que, na verdade, referem-se à ação do cidadão nessa transformação. E o que eu chamo dessas ações? Pouco envolvimento dos cidadãos com o que é votado na Câmara dos Deputados e das suas próprias câmaras estaduais, pouco envolvimento do cidadão no seu próprio espaço comunitário de bairro. Enfim, nós queremos que tudo seja resolvido, mas eu não quero fazer nada nessa resolução. Enfim, há uma parcela muito grande de envolvimento desse cidadão que precisa de ser ressaltada. E eu acho que essa é a formação política que nós precisamos revigorar no Brasil. Como trazer novamente a consciência de todo cidadão, seja ele o mais pobre e humilde, até aquele que tem a capacidade
econômica ou política no país, de compreender que nós fazemos juntos esse tecido social. Pegando esse contexto, professor, ao mesmo tempo a gente vive uma grande polarização. Não só no Brasil, tem o exemplo aqui do Brexit, até conversando com alguns britânicos, um deles, nas últimas semanas, tinha comentado que no almoço de Natal teve uma briga forte dos que eram a favor e que eram contra o Brexit. E no Brasil a gente vive essa mesma questão, principalmente a questão da esquerda e da direita, que deve se intensificar nas eleições deste ano. Sim. Uma tendência mundial. Como você acredita que a gente possa fugir, especificamente no Brasil, dessa atual realidade? Até incluindo a questão da participação realmente do cidadão, né? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se eu tenho alguma resposta que possa parecer minimamente realista sobre isso. Como você mesmo mencionou, a gente está vivendo um momento global de extremismos muito grandes. E esse movimento de extremismo nem sempre representam soluções muito distintas enquanto propostas. Eles são muito passionais, são muito radicais em todas as suas proposições e, portanto, essas posições radicais e extremistas, elas convencem muito mais pela paixão do que pela razão. Então, eu realmente não sei o que nós podemos fazer para tentar atenuar esse quadro. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, acho que é a tarefa de um professor, sempre fazê-la também, é insistir na necessidade do diálogo, insistir na necessidade de colocar-se na posição tanto de quem questiona a si mesmo nas suas posições, quanto também de quem questiona o outro nas suas próprias posições. Desculpa interromper, professor, mas o mundo acadêmico também tem um pouco disso, né? Tem. Não é só... Não, absolutamente. Nós não estamos à parte do que se passa pelo mundo afora. Enfim, toda essa polarização que você mencionou, todo esse extremismo, ele está refletido em todos os setores de uma sociedade hoje. Não há nem coesão em grupos específicos, que poderíamos dizer, os acadêmicos estão todos... Não é assim também, né? Existem esses elementos. Mas, de novo, né, enquanto alguém que se dedica a isso, eu acho que é nossa tarefa se lembrar sempre de colocar em dúvida a minha certeza. Eu acho que esse é o momento ideal da gente começar a ter dúvidas das nossas certezas. Porque toda vez que a gente começa a achar que está muito certo de alguma coisa, eu começo a não notar outras certezas ao lado de mim. E a gente começa a ter aquela conversa de surdos. Eu falo e você não me escuta, e você fala e eu não te escuto, porque nenhum dos dois realmente está disposto a colocar em xeque isso que eu considero como o que eu acredito. Enfim, é preciso a gente tentar escapar dos dogmatismos, sejam eles conceituais ou pragmáticos hoje. O slogan do Brasil é análise e discussões sobre o povo em busca de uma identidade. Eu fiz essa pergunta também para os outros professores aqui do King's hoje. Diante dessa ebulição sociopolítica que você comentou, professor, que vivemos atualmente, qual, na sua opinião, é a nossa identidade nacional? Eu acho que o melhor momento para a gente começar a pensar que são identidades múltiplas. Acho que esse é o melhor momento da gente começar a tentar evitar qualquer tipo de discurso que seja globalizante ou aglutinante. É o melhor momento da gente começar a notar que existem vários Brasis, que existem várias identidades dentro desse território, desse espaço sócio-histórico, cultural chamado Brasil, e que é justamente na compreensão dessa pluralidade que a gente vai entender que é preciso que essa pluralidade seja representada em parlamento e que toda essa pluralidade tenha voz e tenha seu espaço de participação pública. Então, acho que é o momento ideal da gente começar a lembrar que nossa identidade deve ser buscada na capacidade de nos vermos plurais, vermos com um traço definidor que seja muito mais um traço da abertura do que um traço do fechamento, um traço da inclusão do que um traço da exclusão. E acho que esse talvez seja o desafio maior, fugir da necessidade de ter um discurso unificador, de um discurso unívoco em torno do que é a identidade brasileira, né? E pensar que elas são várias identidades, porque é um país muito vasto e muito vário no seu tamanho,
no seu tipo de sociedade e até mesmo na acessibilidade aos bens sociais que toda essa sociedade tem. Professor Vinícius Mariano de Carvalho, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Aqui com o Brasil. Até a próxima.